É com imensa satisfação que os recebemos hoje aqui para esta que é a primeira edição do Fórum Poliri América. Os realizadores deste evento, a AFIDAMP, a FACOP e a ISA, gostariam de agradecer a todos pela participação. Fazer limpeza é um convite a um exercício coletivo de inteligência que devemos todos nós praticar regularmente para melhorar as perspectivas e o bem-estar da sociedade e da vida humana. E é justo com isso em mente que realizamos este grande evento com foco em inovação, sustentabilidade, ética, visão e regras para uma nova indústria de serviços integrados. O último painel deste evento, num oferecimento do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Visitas abrem portas, mas quando é do BRDE, abre oportunidades. O BRDE possui várias linhas de financiamento para quem quer ganhar competitividade, promover a inovação, investir na infraestrutura e alavancar seus negócios. E uma assessoria técnica que ajuda a encontrar a melhor solução de crédito para cada necessidade. Venha para o BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. Damos início, então, ao painel empresarial Compliance e o mercado internacional, a relação entre compliance, governança e estratégia corporativa. Uma visão internacional para a sustentabilidade do seu negócio, um debate com empresários do Brasil, México, Argentina e Nicarágua. Para compor este painel, convidamos agora ao palco o diretor executivo da AFIDAMP, Tony D'Andrea. E para que o acompanhe, convidamos também o presidente do Conselho de Administração da Câmara Americana de Comércio, AmCham, Hélio Magalhães. E como debatedores, convidamos ao palco o presidente do SEAC Paraná e da FACOP, do Grupo IGServe, nosso anfitrião, Adonai Arruda. O diretor executivo da ISA, John Barrett. O presidente da ADEL Argentina, Norberto Peluso. O presidente da Associação Mexicana de Contratantes e Prestadores de Serviços à Indústria e também da FUCAPS, do México, Eduardo Fernandes. E o especialista da CIMS da Nicarágua, Carlos Huete. Composto o painel, eu passo então a palavra agora para Tony D'Andrea. Chegamos finalmente no final desse congresso interessante. Foi uma longa travessia pelo mundo dos serviços hoje. Interceptamos a sua prerrogativa, seus valores, suas complexidades, talvez também a sua importância em um equilíbrio social evoluído. Os serviços são os bens que envolvem a nossa vida cotidiana, de maneira quase sempre imperceptível, em alguns casos óbvios, e garantem o nosso bem-estar e o nosso conforto. A afirmação da civilização de um país, de uma cidade, de um lugar determinado, depende em grande medida da oferta de prestação de serviços. Pense por um momento no que aconteceria ao sistema no qual vivemos se de repente não tivéssemos água potável, ambientes saudáveis, infraestruturas que funcionassem, segurança, alimentos garantidos
hospitais, ainda assistência às crianças, aos anciãos, aos doentes, etc. Imagine um blackout repentino nos sistemas tecnológicos, energia elétrica, internet, mobilidade pública, telecomunicações. Descobriríamos imediatamente que os serviços são os reais geradores da modernidade do nosso tempo, que são a matéria-prima dos nossos gestos e dos nossos pensamentos cotidianos. Um bem ao qual nunca damos importância, porque é dado por adquirido, mas sem o qual não poderíamos viver. Estamos todos reunidos aqui hoje para celebrar de forma consciente o mundo dos serviços e para compreender, sobretudo, como os serviços devem ser projetados, governados, fornecidos e pagos. O tema que hoje sou chamado a tratar, de aprofundar nesse painel multinacional, é exatamente o de determinar que relações se instalam no universo dos serviços entre compliance, governance e estratégia corporativa. Procuraremos compreender quais são os equilíbrios possíveis em um sistema social, mas também econômico e político, no quais circunstâncias nefastas, como corrupção, criminalidade financeira, irregularidades contratuais, especulações sociais, enfraquecem sistematicamente os fundamentos do aparelho público, principal fornecedor de serviços de um país, mas também do serviço privado. Uma das principais mudanças que está atropelando o mundo contemporâneo dos serviços é a quebra da fronteira entre o que é considerado público e o que é considerado privado. Antigamente, a distinção entre o público e o privado era bem marcada. Grande parte dos serviços era de natureza pública. Os parques, os museus, as bibliotecas, os correios, o serviço telefônico, os trens, o fornecimento elétrico, água potável, a mobilidade urbana. Havia também uma série de serviços que podiam ser fornecidos em ambas modalidades: as escolas, as universidades, os hospitais, os teatros, os centros esportivos. Os serviços exclusivamente privados eram poucos: cinemas, seguros, táxi e tudo o que diz respeito aos serviços acessórios. Os critérios de distinção eram simples. O acesso ao serviço público era gratuito, obviamente com pagamento dos impostos, ou por um preço relativamente baixo. O acesso ao serviço privado tinha um custo maior. A situação hoje aparece profundamente modificada. O bike sharing na cidade é um serviço público ou privado? As decorações natalinas urbanas são públicas ou privadas? O Wi-Fi gratuito fornecido por McDonald's, Starbucks ou outras cadeias? A crise americana das hipotecas subprime de 2007 deu início a um furação financeiro e econômico que atropelou o mundo inteiro. Quase todos os países que se encontram hoje obrigados a reinventar o seu sistema de produção, de fornecimento de serviços e de apoio para a populações. O que acontece quando aumenta a demanda de serviços e, ao mesmo tempo, diminui o recurso à disposição do setor público para fornecê-los? Pensamos no serviço de limpeza ou de manutenção dos imóveis. O termo spending review é o síntoma representativo de uma compreensão dos valores de gastos que não necessariamente coincidem com uma melhoria dos fundos públicos, com o incremento da eficiência na atividade de administração. No momento em que o Estado, ou nos seus diversos níveis, central, regional, provincial ou municipal, não consegue resolver os problemas, as pessoas podem se organizar para satisfazer as necessidades manifestadas pela comunidade. Quando o sujeito público não consegue satisfazer a demanda de serviços, as pessoas são mais propensas a buscar tais soluções no mercado. A esse ponto, torna-se apenas uma questão de justo preço. Quem pode usufruir de que coisa? A intervenção do privado constitui, assim, a segunda possível resposta. Para resumir a situação atual, vê três diferentes fontes de serviços. O sujeito público, que continua fornecendo serviços mesmo que de maneira quantitativa e qualitativamente limitada em relação a antes, os famosos custos da universidade, na cultura, na pesquisa, no sistema de aposentadoria. Os sujeitos privados,
que aumenta a oferta de serviços no mercado, sobretudo nos setores mais rentáveis, como saúde e lazer, as pessoas que se auto-organizam para fornecer serviços que necessitam, de modo completamente independente ou através de incentivos institucionais de tipo subsidiário. O quadro pode parecer, por essa sintética leitura, preocupante ou até mesmo dramático. Temos que nos compreender e representar tudo isso como uma oportunidade de reflexão e de análise cuidadosa, como o desejo de um recomeço. Os colegas convidados aqui hoje a esta sessão nos contarão o que acontece em seus países, em que modo o sistema de serviços representa uma oportunidade de crescimento e como imaginam ter que projetar os seus trabalhos em relação ao que foi anteriormente descrito. Obrigado. A palavra agora ao meu parceiro de palco, que vai fazer a sua apresentação. Obrigado, Tony. Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do fórum pelo convite, especialmente ao Adonai Arruda, que foi gentil em me convidar para participar desse painel. Eu sou aqui no palco único que não é da indústria de serviços de limpeza e de manutenção. Então, eu vou me dar o luxo de falar de temas não necessariamente ligados à indústria de vocês. Eu fiz a carreira no mercado financeiro, tive a oportunidade de ser executivo de banco, de empresas de cartão de crédito, também com a oportunidade de ter trabalhado no Brasil, trabalhei no México, trabalhei também nos Estados Unidos. E eu tenho observado que, quando a gente fala de negócios, nós estamos vivendo uma das maiores transformações no mundo de negócios que imaginávamos viver no passado, né? Essa transformação, ela é uma transformação que se acelera. A gente tem visto aí modelos de negócio surgirem da noite para o dia. A gente tem visto empresas tradicionais enfrentando desafios muito difíceis de serem vencidos. Ou seja, eu acredito que um dos motivos, além da globalização, além dos problemas geopolíticos, além das economias, existe um fator muito significativo nas transformações que vem da evolução tecnológica. Eu sei que houve um painel, infelizmente eu não pude estar presente aqui ontem, que falou de tecnologia, mas eu gostaria de tratar de novo o tema dessa evolução e quais são os impactos no ambiente de negócio e, consequentemente, para o nosso tema aqui, de governança e de compliance. Governança no sentido de estratégico, como que uma empresa, hoje em dia, quais são os desafios que uma empresa hoje em dia enfrenta, sob o ponto de vista dessas condições que se transformam aceleradamente. Eu gosto de mostrar 2 slides para dizer, para aqueles que não estão muito próximos do que é a evolução tecnológica, usando um gráfico que representa a lei de Moore. Gordon Moore foi um físico que, em 1965, veio com uma teoria que dizia o seguinte: o circuito integrado vão dobrar o número de transistores a cada 18 meses. As pessoas, na época, achavam que ele era meio visionário, e realmente isso aconteceu. Esse gráfico, na linha horizontal, é o ano, e na vertical é o número de transistores dentro de um setor elétrico. O eixo vertical está em escala logarítmica. O primeiro número é 1000 e o último é 20 bilhões. Vocês têm ideia do que quer dizer isso? Os circuitos entregados aqui, eu tenho 3 fotos. O primeiro, que foi feito em 1958, que tinham 2 transistores, e o último, que é aquele de 2016, da Intel, que tem 14,4 bilhões de transistores. Isso é a proporção com que a tecnologia evoluiu nesse pequeno espaço de tempo, se a gente pensar do ponto de vista de negócio. A evolução é na ordem de bilhões, 330 bilhões mais eficiente do que era o mesmo circuito integrado em 1971, que foi ontem, né? O que ocorreu? Essa evolução tecnológica trouxe poder a um preço muito mais barato para os computadores, e os computadores estão efetivamente revolucionando o mundo de negócios. Talvez um dos mais citados hoje em dia seja a inteligência artificial, que
não exclui nenhum setor, principalmente a área de serviços. Hoje, com inteligência artificial, você pode chegar ao detalhe do conhecimento do seu cliente, detalhe do conhecimento das condições do seu negócio, e mais do que isso, resolver ou encontrar soluções para problemas que esses computadores velozes conseguem fazer hoje e não conseguiam fazer no passado. Talvez a demonstração mais tangível da evolução tecnológica seja o mundo digital hoje, né? Eu coloquei nesse gráfico alguns números só para a gente ter ideia da proporção do avanço da plataforma digital no mundo. De 7,6 bi de pessoas, 4 bilhões têm acesso à internet. É uma penetração de 53%. Usuários de mídias sociais, perto de 3 bi, com uma penetração de 42%. Usuários de celular, já estamos chegando a 70% da população mundial usando os celulares. E no último lá, usando redes sociais nos celulares, ou seja, durante o dia inteiro você tendo conexão com a rede social, 39%. Se esses números parecem muito, a expectativa é que entre 5 e 10 anos, a segunda coluna ali saia de 53% para 100%. Dado a redução de custo de telecomunicações, redução de custo dos devices, nós vamos ter, no ano de 2025, provavelmente, perto de 100% da população conectada na internet. Só para vocês terem uma ideia, se você ligar o seu celular, nós estamos em 3G, aqui agora, nesse local. O Brasil já tem alguns lugares que são 4G. O 5G já está chegando. Ele está em teste no ano que vem e começa a implementação em 2020. Vai ser instantâneo a chegada de um conteúdo no seu device. Veja a diferença entre o 4 e o 5. Agora, veja entre o 3, que nós estamos usando hoje aqui, e quando o 5 chegar, vai ser 2.600 vezes mais rápido. Eu acho que o conteúdo vai passar a ser instantâneo. E, de novo, a um preço muito mais barato. Isso deu lugar, esses números aqui, para mim, são fascinantes. Isso deu lugar à tal da internet das coisas, né? Que são devices, são coisas conectadas na internet. Eu trouxe os números de 2015, existiam 15 bilhões de devices conectados na internet, através de sensores, com um aumento de 7 milhões por dia. Quer dizer, são números assim espantosos. Nós devemos estar aí já perto de uns 30 bilhões, devemos chegar a 50 bilhões, com mais de 1 trilhão de sensores conectados na internet. E a previsão é que isso passe de 500 bilhões para 2030. Então, vai ser um mundo em que a gente sabe de tudo. A indústria de vocês vai ser impactada porque você vai, através de sensores, saber de coisas que hoje você não consegue saber. Concorda? Então, vai ser um futuro próximo e bastante interessante quando a gente tiver 500 bilhões de devices conectados na internet. E se vocês acham que nós estamos chegando no limite, existe uma nova geração de computadores, geração de tecnologia, que são chamados os computadores quantum. Quantum é um computador que usa a mecânica quântica, que é o estado de uma partícula, que podem ser 3 estágios diferentes. Hoje os computadores são binários, porque eles podem ter 2 estados, com a partícula, e usando os princípios da mecânica quântica, a partícula pode ter 3 estágios, e isso faz com que esse computador possa ter uma velocidade de processamento muito grande. E eu peguei a frase desse físico da Universidade de Oxford, que disse que os computadores quânticos têm potencial de solucionar problemas que o computador clássico levaria mais do que o tempo do universo para resolver. Então, isso dá uma dimensão do potencial que nós temos aí de oportunidade de resolver problemas, né? E a combinação de um poder computacional mais barato e mais possante gerou novas tecnologias ou aprimorou tecnologias antigas que hoje estão trazendo impactos significativos aos modelos de negócio. Eu citei algumas delas ali, os próprios networks e os sensores, a robótica, impressora 3D. A impressora 3D já imprime em 260 materiais diferentes. Eu estava lendo um artigo na semana passada que já consegue fazer córnea com impressora 3D, que vai tirar da cegueira mais de 15 milhões de pessoas no mundo. A realidade virtual, que é um fato, existe ainda certas dúvidas de como aplicar isso no mundo de negócios, mas, sem dúvida,
A realidade aumentada, que é a ampliação disso, blockchain, que passa a ser, eu chamo do cartório digital, né? Nós não vamos precisar de ninguém mais para carimbar e dizer que você é você, ou que aquela transação foi feita por você. E dentro da biologia sintética, que não é meu campo de atuação, também uma evolução fantástica em termos de oportunidade. Esses impactos são significativos. Eu trouxe alguns exemplos que mostram, só para a gente fomentar aqui algumas perguntas, alguns desses impactos, né? O mais comum de se comentar é o da Kodak, né? Esse gráfico mostra fotos e o amarelinho fotos analógicas, né? O que restou, então, são as fotos digitais. O interessante é que, no meio da década de 80, uma pessoa que trabalhava na Kodak inventou a foto digital. E a liderança da empresa falou, não, vamos continuar aqui com a foto analógica e a impressão no papel, porque é o que a gente sabe fazer bem. Não precisamos dizer o que aconteceu. Então, novas tecnologias podem eliminar negócios tradicionais. Segundo exemplo muito interessante que eu li sobre, a Nokia comprou uma empresa chamada Navitec. Talvez algum de vocês que estiveram nos Estados Unidos devem ter conhecido essa empresa. Essa empresa produzia mapas e colocava no painel dos carros, e o carro tinha um GPS e ele dizia onde é que você estava em relação àquele mapa. Mas a Nokia comprou a Navitec porque a Navitec estava desenvolvendo a tecnologia de colocar câmeras em vias importantes para poder indicar o tráfego naquela via, para poder orientar o motorista a evitar o tráfego. A Nokia pagou 3 bilhões de dólares para essa empresa. 6 meses depois, uma pequena empresa em Israel lançou o Waze, que não precisava de câmera. Na verdade, a câmera do Waze é o seu telefone. E aqueles 3 bilhões de dólares foram pelo ralo na Nokia. Essa aqui também é um caso fantástico. A Blockbuster com a Netflix. A Netflix começou... a Blockbuster vocês conhecem, teve aqui no Brasil, né? Você alugava um vídeo, você ia lá na loja, alugava, você tinha que devolver, se atrasasse, pagava multa. Quem que não pagou multa aqui na Blockbuster, né? A Netflix fez a mesma coisa, mas pelo correio, e mandava um CD para você. E você podia devolver quando quisesse e tal. Mas a Netflix fez uma coisa que a Blockbuster nunca fez. Começou a estudar a preferência dos seus clientes. E aí fazer recomendação de que vídeo que você deveria assistir. Pessoas que assistiram esse vídeo também assistiram essa outra. E depois eles evoluíram e saíram da tecnologia do CD para o streaming, que hoje é coisa. Então, vocês veem ali, ó, em 2008, a Blockbuster teve a chance de comprar a Netflix. Só que acreditou que o modelo de negócio dele não ia decolar. E realmente o crescimento era pequeno, né? Mas eu coloquei lá do outro lado quanto foi a receita da Netflix nesse ano, a projeção. São mais de 100 bilhões de dólares. E a Blockbuster acabou. Veja bem, modelo de negócio baseado em tecnologia. Isso aqui mostra o varejo nos Estados Unidos. Se vocês lerem, eu não vou precisar nem ler, né? Começando pela Sears, em 11 anos, perdeu 94% do seu valor, JCPenney 90%, a Nordstrom, que é um tradicional varejista nos Estados Unidos, 38%, e assim por diante. Macy's, quem não conhece a Macy's, né? 71%. Best Buy, que sempre foi uma pioneira em produtos eletrônicos. Target. Walmart tem conseguido sobreviver. A área de supermercado e de comida ainda não foi impactada bastante, mas olha a Amazon, o que aconteceu. De 17 para 675 bilhões o valor dessa empresa. E isso vai continuar. Vai continuar porque o financiamento é muito grande. Eu botei aí o que aconteceu em 2016 de financiamento de startups. Enquanto a América Latina investiu 1 bi, a China investiu 20. Prestem atenção, a China vai ser um player muito significativo baseado em tecnologia. E os Estados Unidos, 60 bilhões. Só em inteligência artificial, nos Estados Unidos, vocês vejam como a progressão é também exponencial. A inteligência artificial, os computadores, antigamente você dava a regra e os dados, e o computador te dava a resposta. Hoje, esses computadores têm tanta potência que você põe os dados e a resposta, e o computador te diz a regra. É o tal do Learning Machines, que com esse investimento todo vai ter um desenvolvimento significativo.
que acontece com as empresas? Eu vou tratar aqui de alguns dilemas que as empresas têm. A primeira delas foi citado até no painel anterior, o longo prazo versus o curto prazo. Se você é responsável pela empresa listada na Bolsa, o teu longo prazo é o trimestre, porque se você não tiver uma performance razoável, você vai ter pressão dos analistas, que vão falar mal de você, vai ter pressão dos acionistas, que querem o retorno nas ações. E eu destaquei aqui uma carta famosa do Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon. Ele, em 1900, se eu não me engano, é 1999, tem um erro ali. Em 1999, ele fez uma carta para os acionistas, dizendo, aqui é tudo longo prazo. E, no meio da carta, ele dava a entender, se você é um acionista que quer resultado no curto prazo, não é na Amazon. E nós vimos aonde a Amazon chegou. Segundo tema muito importante é inovação e o apetite para risco. Nós fomos criados, a minha geração de gestores, fomos criados para buscar sempre a eficiência, o controle, o resultado. E inovação passa por assumir riscos. Eu trabalhei muitos anos num banco americano, no Citibank, tive a honra de ser presidente do Citi aqui no Brasil. É um tremendo de um dilema para uma organização como o Citibank. Como efetivamente manter o controle, evitar as perdas, mas, ao mesmo tempo, incentivar a inovação. A próxima é como organizar essas empresas de tal maneira que você possa atingir seus objetivos. Eu botei aqui o organograma de uma empresa grande, e ali do lado, qual é o que hoje funciona sob o ponto de vista de agilidade. Então, as empresas vivem a dificuldade hoje de serem grandes e complexas, mas, ao mesmo tempo, terem que ser ágeis. Existe um autor, o Peter Diamandis, esse cara escreveu aquele livro, Abundância, né? Ele é um dos cofundadores do Singularity University. Ele diz assim, no futuro as empresas serão menores e mais ágeis, porque as grandes empresas não vão conseguir atingir seus objetivos pelo próprio tamanho. Compliance. Está ficando mais complicado. Você hoje tem regras e leis setoriais que estão se aprofundando. Existe a própria autorregulamentação, que foi mencionada aqui anteriormente. Existem dois temas que estão ficando cada vez mais complexos, que é o ambiental e a privacidade. Complexo no sentido, sob o ponto de vista dos códigos, né? Os códigos e as regras têm levantado a barra. Vou dar um exemplo para vocês. As instituições financeiras no Brasil criaram uma regulamentação, autorregulamentaram a sua responsabilidade ambiental. Se você vai financiar um projeto, você tem que se certificar de que esse projeto não seria nenhum problema, não traria nenhum problema ambiental. E eu olho sempre compliance pela uma metodologia que eu aprendi, que são aquelas 3 lentes. O que é o certo, o que é bom e o que é adequado. Eu traduzi, no inglês seria the right, the good and the fit, ou seja, aquilo que efetivamente é adequado. Então, sempre que você tiver um dilema, pergunta assim, está certo? Ou seja, certo em relação às leis, certo em relação aos procedimentos, certo em relação às suas regras internas. O bom é bom para o meu cliente, é bom para o meu parceiro, é bom para o meu fornecedor, né? Não existe negócio bom só para um só, né? Do ponto de vista de compliance, tem que ser bom para os dois lados. E o adequado tem muito a ver com a cultura. Olha, pode estar dentro da lei, pode ser bom para o outro, mas está de acordo com a minha cultura, está de acordo com a minha ética, com a ética que a gente prega nessa empresa. Quer dizer, temos aí um nível muito maior, do ponto de vista de busca de compliance, do que simplesmente seguir as regras. Se você for olhar compliance como as regras, é só ver se está certo, e não ver se está bom também e se está adequado. E, para finalizar, eu trouxe aqui um slide para falar de modelo de governança. Eu achei que seria bom a gente, do ponto de vista de tratar o tema de governança, citar um pouco o papel dos conselhos. Eu tive a oportunidade de participar, hoje participo de 4 conselhos, como conselheiro do Conselho de Administração, nos 4 eu sou independente, não represento acionista, e eu fico pensando, e tenho discutido com muita gente, qual é a missão de um conselho, do ponto de vista de governança? Primeiro, validar, aprovar a estratégia. Não fazer, mas discutir e dar o positivo para que o executivo da empresa possa seguir a estratégia. Segundo, acompanhar a performance, certo? É papel do conselho
até mesmo avaliar a performance do CEO e, eventualmente, tomar as decisões que precisam ser tomadas. E, por último, ter certeza que aquela empresa está fazendo uma avaliação correta dos riscos que ela vive, certo? Então, entre outros, eu destaco esses 3 como o papel dos conselhos. E quando eu me deparo com algumas empresas e alguns conselheiros, eu vejo eles mais ou menos como essa foto, né? Tem um ali que está até de polaina, né? Aquele negócio que você botava em cima do sapato. Será que os conselheiros hoje estão preparados para discutir estratégia, para discutir compliance, para discutir performance dentro desse ambiente que nós estamos vivendo? O mundo hoje é cheio de dúvidas, né? Quem não tem dúvida, eu ouvi outro dia, porque não entendeu nada, né? Então, como é que nós vamos governar essas empresas? Como é que nós vamos garantir o compliance com tanta incerteza? Incerteza é uma variável que veio para chegar e, inclusive, para ser mais importante no futuro. Muito obrigado. Então, agora vamos fazer as perguntas que a gente preparou para os palestrantes. Eu vou fazer a primeira, que é uma pergunta de um observatório europeu. A região da América Latina é vista pelos europeus como uma área economicamente vital, rica de recursos naturais e com uma população relativamente jovem. Países nos quais valores democráticos, salvo raras exceções, se afirmaram nas últimas décadas e são estáveis, na qual o Brasil é o único que fala a língua diferente. Pense que na União Europeia, em 28 estados, fala 24 línguas diferentes. Por que uma região tão integrada não se coloca como antagonista das grandes potências econômicas do mundo? Bom, obviamente o mundo hoje, ele vive uma situação bem atípica, bem diferente, porque é tudo isso que estamos falando, é o próprio aspecto global. O que nós temos aqui no Brasil? Também podemos entender que somos um país jovem e talvez, como a gente escuta às vezes falar, o passaporte mais desejado, porque talvez é o país que tem a maior diversidade, é o país mais cosmopolita, é o único lugar do mundo que judeus e muçulmanos moram no mesmo prédio em Foz do Iguaçu. E isso traz uma atipicidade muito grande. Bom, vindo agora para o foco da tua pergunta, nós temos essa característica de sermos um país que, ao longo desse último 100 anos, passou por 2 ditaduras, por regimes políticos complexos, e que nós aqui temos, eu acho que esse fórum está servindo muito para alinharmos tudo que vem acontecendo, mas o brasileiro, ele efetivamente, eu acho que ele é um ser diferente. Ele consegue fazer piada da desgraça, ele consegue ser crítico das coisas boas. Uma das atividades que eu trabalho também é o turismo, e eu tenho visto alguns exemplos. E, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de entender 3 exemplos. O guia do turismo em Dallas cobra $10 para mostrar uma marca que foi o xixi do Kennedy quando ele tomou um tiro e foi assassinado. Quer dizer, um crime virou um negócio. O WTC, em Nova York, virou uma atração turística trazida de uma desgraça. Ele é levado lá para isso. E agora, alguns dias atrás, eu estive em Los Angeles e verifiquei uma coisa
que eu não sei se eu fiquei estarrecido, se eu fiquei encarado pelo lado fantástico da coisa, mas, na realidade, fiquei maravilhado com a oportunidade de se criar negócios. Los Angeles, a 5ª maior cidade do mundo, a cidade dos Estados Unidos que tem o maior número de moradores de rua. E o americano conseguiu criar um negócio que é fazer um mercado de venda à vista e cash para morador de rua. Então, é um belo de um negócio que foi construído, que vende cobertor, que faz o cara tomar banho, que leva o cara para o cabeleireiro, etc. E nós, aqui no Brasil, nós temos isso, lamentavelmente. Nós fazemos piada de tudo, a gente brinca com tudo, somos altamente inteligentes. Eu acho que talvez seja difícil de ter uma fusão de DNAs que provoque um cérebro tão criativo quanto o do brasileiro. E aí eu venho para essa sua pergunta, onde você diz por que nós não conseguimos trazer essa estruturação, por que nós não conseguimos ser críticos. Eu acho que agora esse novo momento político, esse novo momento de reflexão, nós comentávamos ainda agorinha no almoço ali o seguinte, que nós aqui temos aquela célebre frase de dizer qual a diferença entre um chuncho e um bom negócio. É o lado que você senta da mesa, porque a grande maioria aqui é o seguinte, o outro lá é bandido e não presta, porque o negócio está sendo bom para ele. Mas se sou eu que estou levando a vantagem, opa, a coisa é diferente. Então, sabemos criticar no nosso negócio aqui, quando um concorrente faz um preço predatório. Mas quantos dos que aqui estão presentes não fazem do seu preço também predatório? E aí ele diz, não, mas eu tenho que sobreviver. Não, mas eu tenho... Então, se posicionam determinadas desculpas. Eu acho que isso, lamentavelmente, possa ser um aspecto cultural, um aspecto de formação. E eu amo meu país, eu sei cantar meu hino nacional, eu me arrepio com os meus pelos, eu perfilo na minha bandeira, mas, lamentavelmente, nós temos alguns problemas nesta composição. Então, eu acho que o momento que nós entendermos que a Niagara Falls é uma cachoeirinha perto de Foz do Iguaçu, que o nosso potencial turístico, de desenvolvimento, de intelectualidade, de prestação de serviço... Veja, esse fórum aqui, onde nós estamos conseguindo trazer representantes de 8 países, onde trouxemos representantes de todos os estados brasileiros e estamos debatendo assuntos de tamanha envergadura. Se nós conseguirmos sair desse ambiente, aplicando 10% dos conhecimentos que aqui tivemos, certamente estaremos atendendo a sua pergunta e com galhardia, indo lá para frente. Espero que possa ter respondido qualquer dúvida. Estamos aqui. E gostaria de saber como é o ponto de vista da Argentina e do México, falando da América Latina como um grande continente que pode ser o competidor das grandes potências mundiais. Bueno, antes que nada quiero felicitar la organización del Congreso, porque ha sido verdaderamente este foro un ejemplo de lo que los latinoamericanos podemos hacer. Estuvieron en todos los detalles, hasta incluso en la delicada voz de la locutora, que siempre nos invitaba a participar de todas las reuniones y los eventos, así que felicitaciones por eso. Nosotros en la Argentina, bueno, yo tengo básicamente hoy la responsabilidad de suplantar a mi hija, porque ustedes vieron que en el programa inicial estaban esperando ver una señorita y lógicamente deben tener una gran decepción ahora, ¿no? Pero bueno, voy a ver cómo puedo hacerlo. Tenemos una empresa en
Argentina, y voy a decir esto por los que no saben, que ya tiene más de 60 años en plaza y la tenemos bastante integrada en cuanto al que, además del mantenimiento y limpieza, estamos haciendo facility service, tenemos una distribuidora de productos y en este momento, por culpa de mis hijos, están lanzando también una fabricación de ropa y elementos que también sirven para la parte de limpieza. Y como yo empecé a hacer todo un trasvasamiento en la época que creo que todavía tengo la salud para hacerlo, me estoy dedicando más a la parte financiera con una sociedad de bolsa que tenemos. Y con el apoyo y un poco la mirada mía, los chicos, que ya no son tan chicos, están llevando adelante todo el tema de la empresa. Bueno, creo que yendo un poco más ahora a la cuestión de lo que nos está pasando a los latinos y los errores reiterados, por lo menos en mi país que tenemos, yo creo que siempre nosotros decimos, cuando pasa un problema, en la Argentina decimos, esta película yo ya la vi. Porque la verdad de la cosa es que nos sorprende la capacidad que tenemos para repetir errores. Hace mucho tiempo que está incidiendo en la economía del país el problema del déficit fiscal. Todos conocemos porque manejamos empresas qué es lo que pasa cuando una empresa entra menos dinero del que sale. Evidentemente, empieza un problema que es consecutivo y que se va trasladando de gobierno en gobierno. Nosotros en Argentina, a pesar de que en un momento tuvimos una muy buena bonanza respecto de lo que son los productos tradicionales nuestros, que están ligados al agro y que el valor de esos productos internacionalmente eran muy buenos y habíamos podido terminar con lo que es la deuda que teníamos, nos quedamos en ese aspecto y no industrializamos lo que debíamos industrializar. Entonces, lo que todos en economía conocemos como el deterioro de los términos de intercambio, eso determina que los productos primarios respecto de los productos elaborados vayan perdiendo porcentualmente cierto precio. Entonces lo que antes podíamos comprar como cantidades con esos productos primarios, hoy en el tema de la relación de la balanza comercial con otros países es deficitaria. Y es deficitaria inclusive con países del Mercosur como Brasil. Argentina tiene un problema de balanza comercial importante. El otro problema que tenemos también es que a los argentinos nos gusta mucho viajar, entonces gastamos muchos dólares afuera, con lo cual esos dólares van mermando el tema de la reserva que puede tener el Banco Central. Dejando de lado el aspecto económico, coincido totalmente con Adonai en que todavía somos países muy jóvenes. El hecho de que seamos jóvenes no nos ha permitido desarrollar potencialidades tan importantes como las que tendríamos si trabajásemos juntos. Independientemente de que Brasil es un país con mucha más capacidad, con mucho más consumo interno, ¿sí?, que el que puede tener Argentina, los mercados se compensan y los países latinos tenemos la posibilidad de hacer eso. Todavía no tuvimos, a pesar de los intentos del Mercosur y demás, todavía no tuvimos la capacidad y la inteligencia de lograr una integración permanente. Y creo que la visión de los europeos que Tony comentaba, justamente está reflejando esto. Creo que nos está faltando inteligencia en muchos, pero muchos de los planteos que realizamos o que debiéramos realizar en conjunto. Y así como equivocamos muchas veces el camino económico, también equivocamos el camino político, equivocamos el camino de la diplomacia,
a pesar de que Itamaraty es un ejemplo en ese aspecto, pero creo que básicamente nos está faltando maduración en muchos de los aspectos de la vida. Y en este foro verdaderamente yo me sentí muy complacido de participar y muy agradecido, por supuesto, también. Se han tocado temas muy importantes. Yo veía el otro día el tema de la reforma laboral que se ha hecho. En mi país se intentó hacer una reforma laboral y fue parada en el Congreso. He visto y hago este comentario porque me llamó la atención simplemente como un aporte, un humilde aporte al tema que se había hablado respecto de la reforma laboral. Estaba hablando la persona, disculpen que no retuve el nombre, del problema que había con los trabajadores, en el sentido de que antes los acuerdos entre empresa y trabajadores se hacían firmados con el sindicato de trabajadores y que ahora directamente se hacen por empresa. Les comento que en el país, en Argentina, hay una institución que depende directamente del Ministerio de Trabajo que hace las conciliaciones en los casos para evitar los juicios. Es decir, si un trabajador está planteando un problema a una empresa y le plantea el juicio, tiene la posibilidad la empresa de llevar a ese trabajador a una dependencia de conciliación dentro del Ministerio de Trabajo, o sea que es público, no es ni de una parte ni de la otra, y de esa manera se logra la conciliación y se puede homologar el convenio, ¿cierto? Bueno, después seguiremos charlando sobre los otros puntos. Muchas gracias. Yo creo... yo veo la pregunta que hizo Tony casi como un reclamo a los europeos. Tenemos países jóvenes, gente joven, tenemos muchos recursos naturales. Y la pregunta del millón es que nos hace falta. ¿Y por qué no aprovechar las oportunidades? Por ejemplo, yo estaba revisando un estudio que publicó el Global Sustainable Investment Review acerca de la inversión sostenible. Ha conseguido aumentar el total de activos en 25% con relación al 2014 y ha llegado a 23 trillones de dólares. Los europeos, a nivel mundial, hay 23 trillones de dólares esperando inversión en recursos sostenibles. Entonces, mientras nosotros los gerentes, los CEOs de las compañías, los directores de las empresas, de la industria, en específico la nuestra de limpieza, no nos decidamos a querer aprovechar esa oportunidad, a captar esa inversión en recursos sostenibles, en todo lo que se llama la gobernanza extrafinanciera como factor de elegibilidad para traer esos recursos a América, yo creo que vamos a seguir un poco atrasados. Igualmente, este foro es una muestra muy clara de que queremos aprovechar esa oportunidad. Incluso una muestra más clara, yo estaba leyendo en internet cuando venía para el avión cuáles eran los atributos más importantes de esta ciudad en Curitiba. Es mi primera vez en esta ciudad. Incluso leía cosas muy interesantes acerca de lo que se ha escrito en Curitiba, la ciudad más limpia de América, el modelo de ciudad verde, una ciudad sostenible, un modelo de urbanismo y sostenibilidad. Eso es lo que andan buscando esos 23 trillones de dólares. Estas oportunidades, estos modelos de desarrollo. Porque imagínense qué pasaría si nosotros nos esperamos a que se empiecen a morir todos los dictadores de América. Vamos a caer en taparrabos. Tenemos que hacer algo y tenemos que, ante la crisis, arremeter. No nos queda otra en América. Crisis generada por dictadores, crisis generadas por desastres naturales. No podemos cruzarnos de brazos. Tenemos que hacer énfasis en esa inversión sostenible. Por ejemplo, me llamaba la atención ahora el champú del hotel, dice champú biodegradable.
el acondicionador biodegradable, la bolsa de azúcar dice gluten free. Entonces esas son las oportunidades que en una ciudad como esta, que está calificada como sostenible, como verde, tendremos oportunidad también nosotros como compañías de limpieza, de producir químicos verdes, de certificarnos en un estándar de limpieza de edificios verdes. Entonces, seguir esa corriente de sostenibilidad y ver cómo atraemos esos 23 trillones de dólares hacia acá. Incluso los europeos están dispuestos a invertir o tienen disponibilidad para invertir en recursos, en inversión responsable o inversión sostenible. De esos 23 trillones, 10 millones. Los Estados Unidos, 6 millones y medio, y son vecinos cercanos. O sea, la pregunta del millón sería, bueno, ¿y te gustaría tener un edificio, construir un edificio verde en Curitiba? Sí, me encantaría hacerlo. El inversor quiere venir a esta ciudad porque tiene ciertos atributos sostenibles. Y la nota está en seguir el hilo de ese tipo de corriente donde están los recursos. ¿Por qué voy a ir a buscar donde no hay recursos? Entonces, es sumamente importante que nosotros como directores de empresas, como CEOs, como gerentes generales, como las organizaciones que dirigen la limpieza, como Pulire, ISA, ya estemos pensando en una estructura que nos ayude a completar lo que nos falta. Y por ejemplo, yo me atrevería a ir un poquito más para allá. Incluso yo creo que nosotros, como decía mi abuela, ya tenemos edad para tener un clúster dentro de la industria de limpieza que aglutine aquellas empresas líderes en sostenibilidad, en transparencia, en ética, en todos esos aspectos, en todos esos valores extrafinancieros que agregan valor. Imagínense, ya que todos los latinoamericanos estemos pensando en un clúster de sostenibilidad, o sea, que nos presente una serie de indicadores para formar parte de ese clúster y vender ese clúster a esos 23 trillones de dólares que andan flotando por ahí. Yo creo que sobre eso tendríamos que detenernos a pensar un poco para ver cómo hacemos para aprovechar eso. Por ejemplo, en mi país ahorita estamos pasando una crisis horrible. Imagínense ustedes que en menos de 4 meses estaba platicando con el presidente de un banco, me lo encontré en Panamá, es un amigo, y me decía, mira, fíjate que de nuestro país se acaba de ir el 50% del Producto Interno Bruto del año que viene. Todos los empresarios sacaron casi $1.000 millones a bancos vecinos por la crisis política que estamos viviendo nosotros. Si alguien quisiera ver el problema de gobernanza con carne y hueso, mire para Nicaragua. En 4 meses salieron $1.000 millones a bancos vecinos por un problema de gobernanza. Entonces yo creo, imagínense que los empresarios nicaragüenses nos sentáramos a llorar ahorita. Debemos de encontrar oportunidades en este universo tan interesante que presenta el mercado externo, como es la inversión sostenible. Y la industria de la limpieza tiene mucho que ofrecer a esa inversión sostenible. Obrigado. Bueno. Buenas tardes, pues lo primero que quiero hacer es agradecerle a los anfitriones, a Donay, Tony, Casia, John, por habernos invitado aquí al foro. Y dicho esto, pues en México estamos ahí un poquito complicados, de hecho políticamente más. Acabamos de tener unas elecciones en donde va a entrar un presidente que no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Y yo creo que sí, precisamente es lo que siempre nos ha tenido un poco rezagados en América Latina, que son 2 cosas. La parte política, que sí podemos estar culpando a la política, a los políticos, a todo ese tema, que sí nunca ha estado en un ajuste real, siempre o están de derecha o de izquierda, todos disparejos y nunca llegan a un acuerdo en la parte de gobierno. Pero también creo que el problema que tenemos nosotros es la cultura de los pueblos, o sea, nos unimos en puras tonterías, nos unimos en cosas que no tienen importancia y a la hora de tomar decisiones en conjunto que deberían de ser más importantes para nosotros,
siempre estamos divididos, entonces es lo que nos hace no poder llegar a acuerdos importantes. Nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos cada determinado tiempo. Aquí hay 2 compañeros míos de la World Federation, y nos reunimos a veces en mesas en diferentes partes del mundo, con gente de Asia, de Europa, de Norteamérica, y siempre el tema es lo mismo. Yo oigo que empiezan a platicar y los problemas para las empresas de limpieza son exactamente los mismos. En Italia, en España, en Japón, en donde sea, es el mismo problema. El ausentismo, la rotación del personal, esos son los mismos ítems el tema, ¿no? Los precios, la competencia desleal, o sea, todo eso es ahora sí que aquí en China, textual. Aquí el problema es que en otros lugares se ponen de acuerdo y empiezan a hacer gremios, como en Estados Unidos, como en Europa, donde hay gremios en donde actúan de manera organizada, y las empresas, los empresarios, que también por el tiempo de la madurez de los países y por el tiempo de la madurez de las universidades y culturalmente, los empresarios están mejor formados, esa es una realidad. Nosotros en Latinoamérica hemos estado ahorita trabajando mucho con escuelas de negocios para poder generar empresarios que conozcan cómo gobernar sus propias empresas, y es difícil porque traemos un rezago de tiempo simplemente por la formación de las naciones, ¿no? En Europa son naciones más antiguas, con mayor acervo cultural en la parte de dirección de empresas, y nosotros en América Latina estamos haciendo un esfuerzo por querer estar en ese rango. Entonces, yo creo que principalmente son las 2 problemáticas que tendremos que ponernos a resolver. El tema de cómo nos vamos a unir nosotros como latinoamericanos para poder llegar a ciertos acuerdos que nos hagan ir migrando a una parte más positiva de la gobernabilidad de las empresas, y como ciudadanos con nuestros gobiernos pues poner ciertas reglas para que esté en Nicaragua quien esté en México, en Argentina, porque pues no hay ni para dónde voltear a ver, porque todos estamos iguales. O sea, digo, hablo de los que estamos aquí, todos estamos viendo que pasan los gobiernos, llegan los gobiernos, se van los gobiernos, pero bueno, eso siempre va a pasar hasta que, digo, también en todos lados, en Estados Unidos y todo, tienen sus temas, ¿no? O sea, ya es un tema a nivel mundial. Ya el tema de los gobiernos buenos, malos, regulares, queridos, no queridos, es a nivel mundial. Italia ha sido también un ejemplo de gobiernos también muy conflictuosos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo que creo que tenemos que hacer es, en América Latina, hacer lo que estamos haciendo. También agradecemos que tú hayas tenido la confianza de venir acá a América a hacer un evento como este, que es el primero que vas a hacer, y todo esto pues nos ayuda a la formación como empresarios, como trabajadores del medio de la limpieza, en específico en este foro, para poder ir aprendiendo, ir atendiendo cosas que tenemos que ir viendo, no nada más el tema del dinero, sino de las estrategias, de la gente, de las políticas, de la parte jurídica de las empresas, pues todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Eu acho que foi comentado aqui por mais de um dos palestrantes que somos uma região jovem, né? Temos ainda uma cultura em formação, um amadurecimento em formação, e como jovens, eu acho que a gente ainda vive instabilidades, né? Foi comentado aqui pelo colega a disponibilidade de investimento. Sem dúvida, o mundo hoje vive uma liquidez muito grande, e a América Latina não consegue atrair, vamos dizer assim, o seu fair share desse investimento disponível. Eu tive a oportunidade de conversar com grandes investidores estrangeiros na minha posição anterior, fiz várias visitas aos investidores americanos. O que o investidor avalia para tomar uma decisão de investimento? Basicamente, quais são os riscos que ele está correndo. O risco financeiro é talvez o mais simples de você quantificar. É o retorno no investimento. Um dos riscos que essa região enfrenta é o risco cambial. A gente não temos moeda forte,
não temos, vamos dizer assim, uma âncora cambial que possa ter uma perspectiva de mais longo prazo de como será a desvalorização. E tem casos aqui na América Latina, o próprio Brasil já teve exemplos como isso, de matar o investimento numa pancada de uma desvalorização da moeda. O Brasil ainda tem uma dificuldade maior, você não pode cobrar serviço que não seja em moeda local. Em alguns países você pode cobrar, a Argentina seja um exemplo, o Peru é outro, você pode cobrar em dólar, então o investidor faz o investimento em dólar e tem o seu retorno em dólar. Então ele está como redeado, ele não tem aí uma variação cambial como risco. Mas existem outros riscos, além dos financeiros, que são considerados pelo investidor estrangeiro. Um deles é a estabilidade. Estabilidade principalmente das regras, né? Eu, quando ouço os candidatos aqui no Brasil falando em mudar a regra, isso tem um impacto negativo muito grande. Por quê? Porque você, quando planeja, principalmente investimento de longo prazo, você precisa conhecer as condições com que aquele investimento vai viver, né? Nós tivemos aqui no estado de Paraná um governador que mexeu na regra da privatização de pedágio. Ou seja, o investidor fez o investimento usando em consideração uma política de preço, o governador chegou aqui com uma canetada, mudou. Você acha que esse investidor estrangeiro volta a investir? Não. Então, eu acho que a gente precisa, como setor privado, exigir um framework legal que seja consistente e duradouro. Esse talvez seja uma das maiores preocupações que o investidor estrangeiro tem de trazer para a América Latina, porque ele já viveu mudanças de regras. O Brasil é um bom exemplo, eu não falo só do Brasil, mas eu sei que outros países também tiveram mudanças de regra que afetou e espantou, vamos dizer assim, esse investidor estrangeiro. Então, eu vejo assim, essa imaturidade, vamos chamar, de sermos uma região nova, com uma cultura em formação, com um amadurecimento em formação, ele gera essas instabilidades e, com isso, traz uma certa dificuldade. Porém, eu acredito muito que uma união dos países na América Latina pode criar uma condição de mercado bastante competitiva sob o ponto de vista global. Não é fácil. Eu me envolvi em discussões de relações Brasil-México, quando eu vivi no México, até ajudando o embaixador brasileiro lá. Existem diferenças entre os países que não são simples de serem resolvidas, principalmente porque somos ainda jovens e não temos ainda maturidade. Mas eu acredito que a América Latina passou por uma onda de populismo, né, de esquerda. Eu acho que, com quase toda a maioria, o resultado foi bastante negativo, alguns ainda mostrando resultados negativos, é o caso da Venezuela. Eu acho que isso trouxe a região para uma visão um pouco mais de centro, sob o ponto de vista de política, principalmente sob o ponto de vista de política econômica, e que eu espero que essa nova fase traga aí um crescimento um pouco melhor, apesar de termos passado o momento das commodities em valores muito altos, mas alguns preços se recuperam. Eu acho que a gente consegue, mesmo não estando com o pique das commodities como tiveram no passado, fazer com que essas economias cresçam. E eu espero que a experiência de ter ido para a esquerda e voltado um pouco mais para o centro possa servir para que você tenha um pouco mais de estabilidade. Eu acho que a estabilidade é o nome do jogo quando se fala em investimento. E a região precisa de muito investimento. Nós não temos infraestrutura, né? Nós não temos serviços públicos adequados, e isso só vem com crescimento econômico, e o crescimento econômico só vem com investimento. O título do painel contém 3 termos: legalidade, governança e estratégia corporativa. São 3 instrumentos que, na leitura econômica, determinam a direção para o sucesso. Com qual prioridade esses instrumentos são utilizados nos seus negócios? Acho que todos os 3 tópicos são estritamente relevantes e eu acho que tem que caminhar juntos, né? Estamos aqui num ambiente onde estamos discutindo compliance e, obviamente, a legalidade é um dos pontos fundamentais da compliance. A governança, ela também é fundamental e
fala o Hélio agora mesmo, no sentido do aspecto da estabilidade. Claro, vivemos hoje aqui no nosso país, nós não sabemos, temos 16 candidatos a presidente da República, não sabemos o que vamos ter a partir de outubro, as condições de Constituição, de parlamento, nos levam a uma situação. Mas, dentro da estrutura da empresa, e vivemos num segmento econômico aonde eu, até hoje, no debate da qualidade, eu até tenho um ponto que eu até quero divergir de uma das painelistas, quando ela posicionou que da base da pirâmide existia uma necessidade fundamental do desenvolvimento de carreira. É óbvio que a aspiração de carreira ela é uma situação que deve nascer no espírito do jovem recém-nascido. Mas não pode existir uma pirâmide sem base. E o que nós, numa entidade como a FACOP e num fórum como esse, estamos aqui trabalhando? Você ser da base, você pode ser o melhor da base. E é isso que nós queremos, que essa seja a base da dignidade. Ora, então, dentro dessa estrutura empresarial, quando eu falo de governança corporativa, os meus governantes, os meus diretores dentro da empresa têm que entender a minha pirâmide como um todo. Se eu não tenho respeito, se eu não entendo que a minha base é a minha matéria-prima, como eu posso motivar e reter o meu funcionário? Como eu posso pedir qualidade se eu não consigo dar instrumentos e ferramentas para ele? Como eu posso trabalhar com o meu colaborador, orientando e criticando, se eu já chego para ele e estou dizendo que ele burle o contrato usando um produto que não é o produto adequado ou usando uma técnica que não é adequada? Então, a legalidade, a estabilidade, a governança, ela está totalmente interligada, sim, ao nosso propósito. E você só pode ter uma empresa de relevância. Nós temos aqui no nosso fórum empresas com mais de 50 anos, a FEBRAC tem o reconhecimento que ela faz às empresas, que ela até nem pede qualidade para dar o selo da empresa, ela pede tradição, que seja o mesmo CNPJ da mesma família ao longo daqueles anos. Então, algumas coisas se linkam dentro desse sentido, mas o que eu penso é isso. Eu acho que os três têm que estar interligados, mas numa atividade econômica, onde nós geramos, hoje, mais de 2 milhões de empregos formais, a segunda atividade de emprego formal do país. Então, geramos imposto, o nosso colaborador é registrado dentro da empresa. Se eu não venho com esse tripé, se eu não forneço para ele uma estabilidade empresarial, se eu não tenho uma governança corporativa, uma boa diretriz, se eu não tenho essa ética em cima, eu não consigo ter um bom colaborador. E, certamente, não consigo evoluir no meu mercado e nem ter o meu crédito de serviço. Aquilo que nós acho que falamos na introdução aqui, quando nós falávamos o quê? Que um dos pontos que nós temos lutado, e um dos pontos que a gente vem trabalhando com muita veemência, é que precisamos, inclusive do nosso cliente, quebrar o conceito da tiazinha da limpeza, mas sim que nós somos aquele que lida com agente de saúde. Então, a nossa base da pirâmide é a mais digna que tem. Foi exposto aqui. Estas mulheres, a grande maioria, são arrimo de família. Então, essa é a minha concepção sobre esse tripé. Eu quero fazer a mesma pergunta a John. A ISA é uma associação representativa do mercado global. O que a ISA está fazendo para acompanhar, para suportar as empresas mundiais através dos valores da compliance, governance e estratégia corporativa?
You know, I'm so glad Tony didn't ask me about Latin America, because all I can tell you is I really like the food. Tony, before I answer your question, I do want to sort of comment on some of the thoughts, and this is supposed to be a discussion, right? I wouldn't worry too much about your governments, guys. And the reason is, you can take a lesson from America here. We happen to have a very loud president right now. We used to have a very quiet president. Doesn't matter. Doesn't matter. Because entrepreneurs are going to still find ways to create value, make great companies. So it makes for good conversation, but keep doing business. Tony, I think the answer to your question gets to an old phrase I hear in business. Has everybody heard the term, culture trumps strategy? Has anybody heard that term? How about culture eats strategy for breakfast? Have you heard that term? Yeah, it's garbage. It's garbage. The way organizations, whether it's not-for-profit like ISSA or a business like the ones you guys run, remember, I used to be like you, I ran a business, starts with really good strategy, Tony. And that is knowing who you are, knowing where you want to go. At ISSA, we accomplish this by a very formal strategic planning process every 4 years. It doesn't matter who's sitting in my chair, we do it. And out of that, we always rely on experts. We don't do it ourselves. We don't feel like we have the capability to do it ourselves. But what we believe is really fundamental. Like some of your firms, we've been around a long time. We're nearly 100 years old. So our objective is to be in place for the next 100 years. So our investment horizon, which is a critical component of defining your strategy, is very, very long. Like, we're very happy to lose money in the short term if it's going to create strategic value in the long term. And we did. This year we actually budgeted, Tony, a loss of about $1.5 million in order to support our members and the growth that we want to experience around the world. But the tricky part for organizations like ours is that we're staff-driven. We're not board-driven. And when I say that, our board of directors only meets twice a year. That's it. So our board has to operate at a very strategic level, right? They don't worry about who's stealing grape soda out of the refrigerator on Friday afternoon. And what that means is that we have to run our trade association like a business. So that strategy leads to the creation of a business plan. That business plan gives way to a budget. That budget is reviewed on a quarterly, semi-annually, annual basis, along with very specific monthly accountability. So kind of what I said at the very beginning, you know, strategy does not get trumped by culture. Nothing, ladies and gentlemen, trumps execution. And that's how we try to do it, Tony. Bueno, antes que nada, son muy importantes las palabras de John. Again. Son muy importantes las palabras de John, porque normalmente a los latinos todas estas modificaciones que respectan a los planes de gobernanza, los planes de integridad y demás, normalmente nos bajan del norte y nos llegan a nosotros. Entonces, siempre estamos mirando un poco qué es lo que pasa en los países más desarrollados que nosotros. Yo me voy a permitir ver y ayudarme un poquito, porque ya a mi edad no tengo tanta memoria como tiene Adonai, por ejemplo. Pero respecto a lo que comentaba Tony, bueno, de alguna manera el tema de integridad, las empresas no son islas dentro de los países. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque normalmente el empresario tiene que adaptarse
¿cierto?, a las condiciones que va a regir en cada uno de nuestros mercados. Esto no es de ninguna manera una excusa, simplemente digo que el hecho de tener reglas claras y principios bien definidos, de esta manera podemos rendir cuenta a los públicos de interés que tenemos. Los empresarios tenemos dos públicos de interés, uno es el externo y el otro es el interno, ¿verdad? Son nuestros propios trabajadores. En ese aspecto, creo que las empresas que se proponen una misión social, ¿cierto?, siempre tienen que estar un paso adelante de lo que la ley les está proponiendo, porque si no, no llegamos a tener liderazgo nunca. Las empresas que lideran el mercado deben hacer o tener una estrategia de gestión, básicamente, ¿cierto?, que sea bien visible, porque de esa manera, teniendo una estrategia de visión visible para el resto, vamos levantando el nivel de la vara, ¿sí? Yo a lo largo de la charla y del foro voy a tratar de darles, de acuerdo a las preguntas que va haciendo Tony, un poco la experiencia que vamos teniendo nosotros en Limpiolux, porque creo que este foro sirve para eso, que cada uno de nosotros dé algo. Nosotros estamos trabajando y ya cuenta Limpiolux con un código de ética. Ese código de ética destaca el compromiso con un accionar transparente. No es fácil la implementación inicialmente, pero sobre todo todos nuestros empleados tienen que tener en cuenta el hecho de mantener la confidencialidad en cada uno de sus actividades. El tema del respeto por los derechos humanos, el tema de la lucha contra el trabajo infantil, por ejemplo, y también el cuidado del medio ambiente, son aspectos, digamos, que nosotros tenemos muy en cuenta y trabajamos permanentemente. Por ejemplo, en el tema del trabajo infantil, hace ya años que en Argentina el Ministerio de Trabajo implementó una red de lucha contra el trabajo infantil. Entonces, era una participación público-privada donde las empresas colaboraban de diferentes maneras, con un trabajo de campo, haciendo relevamiento en las provincias, sobre todo en las provincias del norte, nuestras, que son las provincias más pobres, y después, además, teniendo en cuenta que en la cadena de valor que tienen las empresas no se contraten proveedores, por ejemplo, que estén utilizando mano de obra de niños. Así que bueno, ese es el primer tema y después seguiremos hablando de normas ISO y de todo lo que tenemos por delante. Bueno, yo sí voy a adelantarme entonces de lo de ISO y eso. Bueno, en el caso de nosotros ahí en México, en la empresa, lo que la pregunta puntual que hiciste, pues sí, no es por evadir darle una jerarquía, sino que los tres tienen que ir de la mano. Al final del día, yo de formación soy abogado, entonces la parte legal siempre la he visto muy importante, porque sé los alcances y la medición de riesgos que puede tener el no tener contemplada esa área, que muchas veces esa como que la está muy rezagada. La parte de gobernanza, pues al final del día uno empieza, las empresas, nosotros tenemos 15 años, somos una empresa muy joven, somos la primera generación que la trabaja y bueno, hemos ido tratando de aprender cómo es el manejo de una empresa y en particular de la empresa de limpieza. Entonces, pues también cada determinado tiempo vamos aprendiendo algunas cosas y vamos cambiando un poco esa gobernanza en base a la estrategia, pero también existen muchos factores que van llegando a uno, como el tema de planeación estratégica y algunos otros temas que se le van presentando a uno y las va adoptando, pues para tratar de ser mejor como empresa
y mejor como empresario, porque al final del día uno tiene que ser el que va mejorando cada vez para poder ejecutar esas acciones. Algo que dijo ahorita Norberto que es bien importante, que siempre debes ir un paso adelante, o sea, en el sentido de, oye, que la certificación ISO, ok, esa es como que casi que default, ISO 14000, en México existe un reconocimiento que le dan a las empresas por su responsabilidad social, entonces también hay que ir por ese tipo de reconocimientos, hay que pensar mucho en lo que nos comentaba Hilda de México, en la parte de, pues, de la felicidad de las personas, que a lo mejor los que estamos aquí sentados pues vemos el tema económico muy importante, ¿no? Pero sí se traduce, ella siento que ahí dijo que no se veía en el bolsillo de los empresarios el retorno de la capacitación, pues no se ve en el retorno, pero no se ven tanto en la salida, a lo mejor no retorna, pero no hay tanta salida, porque el hecho de tratar de esa manera a las personas y que les dé mayor arraigo contigo, evita una rotación y con esa rotación evita salida de dinero, entonces no siempre los ahorros es no pagando más, sino gastando menos, ¿no? Entonces, pues sí, en el caso de México tenemos una peculiaridad que a lo mejor ustedes no tienen, que estamos muy cercanos a Estados Unidos. Entonces, los mismos Estados Unidos y las inversiones extranjeras nos obligan a, de manera forzada, a lo mejor si lo quisiéramos ver de esa manera, a estar evolucionando en cuanto a certificaciones, requerimientos. La mayoría de los clientes que nosotros tenemos son empresas globales, ya sean de norteamericanos o hay de distintas nacionalidades, italianas, alemanas, coreanas, japonesas, y eso te va obligando a evolucionar porque, o sea, unos te piden una cosa, otros te piden otra, y muchas veces más vas migrando las prácticas que haces con uno con los otros clientes, porque no puedes tener una empresa que tenga procedimientos para un cliente y para otro, entonces en automático, en el caso de nosotros, por ejemplo, los procedimientos que aplicamos a la industria alimenticia, los migramos a todas las otras empresas, o sea, no podemos estar haciendo excepciones porque nos es más costoso. Y al principio muchos de los clientes dicen, no, pues esas prácticas a mí, ¿para qué las quiero si yo produzco automóviles? Al final del día las acaban adoptando y se acaba volviendo un estilo de servicio el cual ellos requieren y es parte de la estrategia y las decisiones de gobernabilidad de la empresa que uno tiene que tomar. Entonces sí, el ir adelante siempre te lleva con una ventaja, a veces muchos los ven como un gasto tonto porque ¿para qué te metes en eso si no te lo están pidiendo? Pero al final del día los buenos clientes, los clientes que están dispuestos a pagar por un buen servicio, siempre te lo van a retornar, siempre te van a buscar y eso es algo que nosotros hemos visto que siempre a lo largo del tiempo se reconoce por parte del receptor del servicio. Sí, complementando lo que decía Eduardo recién, el tema de la capacitación y la calificación que no se podía de alguna manera mesurar, o sea, darle exactamente un contenido económico, sí lo tiene. Es decir, no hay posibilidad de que ninguna empresa crezca y se desarrolle si no tiene capacitación. Entonces, evidentemente, es una inversión que está volviendo en el corto plazo, porque en el crecimiento de la empresa estamos viendo el beneficio económico. Tony mencionaba 3 términos muy importantes: legalidad, gobernanza y estrategia. En Centroamérica hicimos un ejercicio con empresas dedicadas a la limpieza en todo el área centroamericana y de verdad que a veces es difícil entender si estos términos o estos conceptos tienen algún costo. Y ese casualmente fue el ejercicio, tratar de determinar, para entender mejor, el costo de la legalidad. Y estuvimos viendo un asunto, o sea, si hablas de legalidad, tenés que hablar también de ilegalidad. ¿Cuál es el beneficio de la legalidad y el costo de la ilegalidad?
incluso aplicado también a la gobernanza. ¿Cuál es el costo de una mala gobernanza, un mal gobierno corporativo y el beneficio de un buen gobierno corporativo? Porque al fin y al cabo, tanto la legalidad, la buena legalidad o la legalidad o la ilegalidad, la gobernanza y la mala gobernanza dependen mucho de la voluntad de los directivos. Ahí no hay donde perderse. La decisión de pagar un soborno pasa por arriba. Y eso tiene un costo y un beneficio. Por ejemplo, si vos pagas un soborno, podés tener consecuencias. No cumplir las regulaciones tiene consecuencias. Y todos esos tienen costos dentro del estado de resultados de tu compañía. Si el soborno te costó el 10% de esa venta, eso se convirtió en un gasto efectivo y golpea el estado financiero de la compañía. Pero también la legalidad tiene beneficios. Y yo creo que es a eso lo que tenemos que aportar. Y qué bueno que lo estamos tratando en este foro, porque se crea conciencia de ese costo y de ese beneficio, que es el ejercicio que hicimos en Centroamérica. Por ejemplo, el beneficio clave de la legalidad en una compañía que presta servicio es elegibilidad. Ve, trabajar con esa compañía porque ahí ellos trabajan muy bien. O ve, ahí no hay mordidas, no hay soborno y te venden productos, máquinas y servicios bajo estos términos. Es un socio comercial confiable. Eso es un beneficio. Y eso tiene un impacto en el estado de resultados. Y eso impacta en las ventas. Si sos elegible, vendés. Si no sos elegible, no vendés. Entonces, es importante o es clave que tanto estos conceptos formen parte de la estrategia. Y ahí es donde se juntan los dos. Como valores extrafinancieros que dan un ingreso marginal a la compañía. Y ya no tanto marginal, yo creo que es un ingreso adicional a la compañía. Porque ser elegible desde todos los puntos de vista, ante tus clientes, ante tus proveedores, ante los grupos de interés, puede ayudarte también a definir un precio adecuado. Si cometiste un acto, que prometiste un servicio que no vas a poder cumplir, te votan. Y si te votaron de 3 lugares, las referencias que vas a tener negativas impactan en tus estados de resultados. En este caso, ahora en las ventas, dejas de vender. Entonces, si te olvidas de esos elementos a la hora de configurar tu estrategia, muy probablemente te estés rezagando un poco en el mercado mismo. En este ejercicio estábamos tratando también de ver cómo competir más limpiamente las empresas de limpieza en Centroamérica. Porque han habido historias de historias. Por ejemplo, uno de los casos interesantes fue el del aeropuerto de Panamá, que ahorita están licitando las terminales 1 y 2. Una licitación de $19 millones para 3 años. Resulta que vuelven a licitar y el precio más alto fue de 10 millones. O sea que 9 millones iban a caminar para algún sitio. Entonces, esas compañías o esos consorcios, ¿ustedes creen que van a volver a participar en un concurso de ese calibre? Probablemente no. Entonces, es ahí la verdadera importancia o lo que yo creo que había que resaltar en estos 3 términos: la legalidad, la gobernanza y la estrategia corporativa. Y más bien tratar estos 2 conceptos como generadores de valor dentro de la estrategia de nosotros como contratistas de servicios, como prestadores de servicios. Obrigado. Elio, você já falou desse valor na sua apresentação. Quer comentar algo? Não, eu concordo aqui com os comentários do Carlos.
certamente todos reconheceram que as três coisas estão juntas, né? A legalidade, a estratégia e a governança. Na verdade, eu costumo olhar a governança como um dos pontos mais importantes da governança é conseguir identificar os riscos e ter as medidas para tratar esses riscos, né? Me assusta, às vezes, conversar com empresas que estão olhando o céu azul e que nada vai acontecer. E riscos são os mais variados possíveis. É muito fácil falar nos riscos financeiros, onde a empresa possa ter uma dificuldade financeira, mas existem os riscos operacionais, os riscos legais, né? O Brasil tem uma legislação complexa, os riscos trabalhistas no Brasil são muito maiores do que em outros países. Existe o risco de imagem, né? Onde um mal feito, um suborno pago por uma empresa pode gerar um problema de imagem enorme, né? Então, eu acho que quantificar e analisar os riscos faz parte do modelo de governança e que evita, eu diria, ações que não sejam totalmente legais e que, eventualmente, possam trazer dificuldades. Eu me surpreendi conversando com uma dessas construtoras que estavam envolvidas aí no escândalo brasileiro de corrupção, na Lava Jato. Eu perguntei se tinha um plano B. Me responderam, não. Ou seja, como é que você constrói um negócio baseado em suborno, em corrupção, sem ter nenhum plano B, ou seja, se acontecer alguma coisa, como é que a gente sai dessa situação? E vocês olham a destruição de valor que foi dessas empresas por estarem envolvidas numa atividade de corrupção. Então, eu acho que a capacidade da empresa de avaliar os seus riscos, na forma com que ela opera, na forma com que ela trabalha, que é parte da atividade de governança da empresa, é fundamental para evitar esses problemas que foram mencionados aqui. Agora tem uma pergunta que chega do público. Considerando que o Mercosul, após 20 anos, com o envolvimento inicial de apenas 4 países, obtive ainda um resultado positivo, como fazer uma união de toda a América Latina? ¿Hay algún ejemplo de unión en América Latina? Nós estamos vivendo um exemplo na própria World Federation. Sí. No, hay un ejemplo realmente de unión en América Latina, que es en el sistema financiero. Se unieron Chile, Ecuador, Colombia y México para crear una bolsa de valores única y tienen intercambio financiero entre ellos y verdaderamente funciona muy, pero muy bien en esse aspecto. Ahora, Adonai va a charlar un poquito de la federación. Eu acho que até no teu início você já colocou uma primeira complexidade, né? Você tem a maior população, não fala o mesmo idioma, já começa por aí. Não, mas a América Latina, ela, dentro daquilo que a gente tem a oportunidade de conviver com os nossos parceiros de mercado, nós temos os problemas muito parecidos. E criticamos as mesmas coisas, mas fazemos muito pouco, realmente. O próprio Mercosul, ele, se nós formos considerar, ele é um fracasso. Não atingiu sequer, acho que 20% ou 30% daquilo que, na prática, seria fundamental. Então, eu acho que a possibilidade, ela seria através de um preceito que diz o seguinte: teríamos que pensar na boa política, né? Mas existe um preceito que, quando há vontade política, as coisas acontecem. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisaria efetivamente ter na América Latina seria a vontade política de que essas coisas acontecessem. Então, eu coloco sempre até nas coisas importantes do Brasil. Eu acho que a América Latina também tem muitas dessas coisas. O que nós temos de fundamental para o mundo? Nós temos 2 coisas que representam vida: água e terra boa. Então, isso é melhor que qualquer petróleo, né? Porque
representam efetivamente a vida. A terra boa, ela produz alimento, e a água é a base das nossas composições celulares. Então, eu acho que falta exatamente isso, é a vontade política dos nossos governantes entenderem os seus objetivos e que, efetivamente, se nos unirmos, poderemos ser muito fortes. Essa eu vejo que é a maior dificuldade, é ter um cerne de pensamento. Sí, yo no entiendo, francamente, a esta altura del partido y hablando de Mercosur y demás, cómo nuestros gobiernos no trabajaron en una legislación comparada. Tomando la base de lo que más nos importa a nosotros, que es la legislación laboral, sabemos que hay diferencias muy grandes entre lo que es la legislación argentina, la de México, los países de América Central, la brasilera, la chilena. Tenemos muchas, pero muchas diferencias. Algunas legislaciones son de alguna manera más plásticas y benefician en alguna forma a la parte empresaria, y otras, como en el caso nuestro, en nuestro país, son muy duras y benefician básicamente al trabajador, porque consideran que es el punto más débil, ¿sí? Hablando de la parte de la pirámide que tocó también a Donay y que se había hablado, creo que hay una experiencia nuestra que es bastante interesante, y estoy hablando de la empresa específicamente. Nosotros creamos dentro de la empresa una escuela de oficios. La empresa nuestra hace limpieza, como decía antes, y también facilities. Entonces, la gente que está trabajando en la parte de limpieza tiene posibilidad, a través de esa escuela de oficios, justamente, ir aprendiendo otras actividades. Y con eso también tenemos nosotros la posibilidad de tener un back de personal calificado como para enfrentar trabajos nuevos. Y la gente realmente se siente, desde el punto de vista de la capacitación y desde el punto de vista de su sentimiento personal y su orgullo, mayor identificación con la empresa. Creo que es un experimento que pienso que algunos de ustedes que están avanzados aquí en Brasil también lo deben tener. Bueno, tienen la escuela de capacitación tan importante como es la FACO, pero esto es dentro básicamente de la empresa, con los recursos propios de la empresa. Parece que es interesante para que la gente vaya ascendiendo sin dejar que siempre tengamos una base que pueda ascender en la pirámide. Acho que temos só 10 minutos. Uma palavra rápida para definir a sua experiência aqui nesse fórum e um desejo para o próximo fórum aqui. Bom, a palavra rápida, eu acho que é o semblante da plateia. Tudo aquilo que nós apreciamos lá, vimos um semblante positivo. Eu acho que o semblante seria a principal tônica. E o desejo de darmos continuidade com outros fóruns aqui é que você e o John, como as marcas internacionais, possam realmente saírem satisfeitos. Se saírem satisfeitos, eu acho que é a possibilidade do retorno. So Tony, I repeat myself. I truly hope that the forum is held again in Latin America, because I really like the food. Really like the food. Look, I think what we attempted to do here is ambitious, right?
a lot of different cultures, a lot of different countries, and ultimately, I think it's about leadership, guys. I think it's about leadership. You know, this industry is a great industry, but it's been under a little bit of attack. Not enough to kill it, but enough to wound it. And if we're going to work through some of the challenges that exist around the globe, Eduardo said that, it's going to require leadership. And in this very specific case, I mean the kind of leadership that gets people to agree on principles, right? What really matters. Because it's the only thing that'll keep you honest when you come to the table. And maybe, Tony, the last bit of advice I'll sort of suggest is we got to all remember one thing, right? It's not about us. Right? We're fine. It's about the people that work in our companies, and it's about the customers we serve. But it is not about us. Bueno, yo ya dije mis elogios respecto de todo el tema de la organización. No los voy a reiterar porque todos lo conocen, pero sinceramente estoy muy gratamente sorprendido por el nivel que tuvo el foro, los intercambios que hubo. Y solo me voy con una preocupación para el futuro. ¿Cómo vamos a hacer los empresarios que estamos aquí, que el core de nuestro negocio es el manejo de mano de obra? ¿Cómo vamos a estar a la altura de los avances de la tecnología? Creo que ese tema es un tema futuro para trabajar en conjunto. Y por suerte está John aquí. Creo que va a depender mucho de nuestras empresas cómo logremos esa simbiosis entre productores de maquinarias, productores de químicos, y cómo podemos combinar eso con el mantenimiento de las fuentes de trabajo de nuestra gente. Así que gracias. Bueno, una palabra feliz para no salir del ritmo que traemos de la delegación mexicana, de lo que dijo Gilda. Sí, yo muy feliz por estar aquí con mis amigos. Recibí clases de Norberto muy valiosas, de ver a Donay, de estar con Casia y con todos ustedes, con Ricardo, con muchos amigos que están aquí. Y bueno, pues ojalá y tengamos la fortuna de volver a ser invitados por ti, por tu organización, por ISA, para participar en este tipo de foros y que nos ayude cada vez más a ser mejores, ¿no? Como empresa, como gremio, como equipo y como amigos. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer tanto a FACOP como a ISA, que fueron los patrocinadores por lo que yo estuviera aquí. Y si yo pudiera resumir esto, yo creo que yo diría que aquí se está apostando a buena gobernanza, se está apostando a la sostenibilidad, se está apuntando al compliance. Yo creo que esos son los valores extrafinancieros que nos van a ayudar a futuro a generar más utilidad en nuestras compañías y a ser elegibles. Y una palabra, para resumir, una palabra feliz, yo creo que sería seguimiento. Esto no debe quedar aquí, que no sea la primera vez. Necesitamos más de esto para hacerle frente a esa inversión europea que está reclamando poner su plata en nuestro territorio. Bem, eu não sou da indústria, então o meu comentário vai ser um pouco menos significativo, mas eu olhei a agenda, muito interessante, os tópicos. Concordo aqui com o Carlos mais uma vez. Eu acho que fica claro a intenção de fazer melhor, de fazer bem feito, de fazer o correto, né? Como se comentou, de investir nas pessoas. Eu acho que esse é a maneira moderna de se gerenciar os negócios. Eu acho que a troca de experiência é muito válida. Eu acho que, da mesma forma que a gente não trabalha em conjunto na região, eu acho que a gente troca muito poucas
experiência. Então, acho que é muito válido também ter empresas de outros países, assim como associações de outras regiões para trazer. O mundo vai ficar cada vez mais transparente, o mundo vai ter cada vez mais exigente em termos de conduta, e eu acho que os tópicos que foram discutidos, pelo menos, infelizmente, eu só consegui participar hoje, me parece extremamente importante para o sucesso das empresas e sucesso da indústria. Gostei muito de participar, me convida no ano que vem, que eu vou com o maior prazer. Muito obrigado. Obrigado. Então, chegamos ao final. Vive. Que bom. Nossos agradecimentos, então, a todos os componentes deste painel. Eles agora recebem também o certificado e a lembrança. E, é claro, a fotografia, que já está sendo tirada. Pediria, por gentileza, cavalheiros, de pé, para um melhor enquadramento. E esperamos ver a todos às 8 horas na nossa confraternização no Round Rock, lembrando, portando o crachá com a tarja vermelha, com o símbolo Hard Rock, eu vou. Será uma alegria poder celebrar todo o sucesso deste evento com vocês que o fizeram acontecer.